terceira sessão do STJ definiu 3 teses importantíssimas sobre a confissão extrajudicial e também judicial. E no vídeo de hoje aqui do canal do professor Pedro Coelho, a gente vai tratar exatamente disso e como vai ser explorados esses temas, vão ser explorados esses temas na sua prova. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui, professor Pedro Coelho, trazendo as mais importantes, interessantes e pertinentes informações, atualizações da doutrina, jurisprudência, leis e temas afetos aí à parte criminal e focado na probabilidade de cobrança em provas de concurso público. Vamos, sem mais delongas, trabalhar esse tema que foi analisado pela terceira sessão criminal, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao concluir o julgamento do agravo em recurso especial de número 2.123.334 lá na Corte Superior. E aqui, doutores e doutoras, o que é que a gente quer destacar para vocês? A confissão, tanto extra como judicial, ela é extremamente importante e relativamente frequente no âmbito das nossas persecuções. Ocorre que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, houve a constatação de que havia um procedimento efetivamente frágil e que culminava com o comprometimento de direitos e garantias fundamentais, estabelecendo-se uma certa banalização e equívocos procedimentais que, ao fim e ao cabo, comprometeriam aí a rigidez probatória e a convicção e a formação da convicção do julgador, desde a ponta até a chegada aos tribunais superiores. E dessa maneira, a Corte do Superior Tribunal de Justiça reuniu todos os ministros de competência ou com competência criminal para alinhavar determinadas particularidades que devem aí servir de guia para o nosso ordenamento jurídico criminal. A primeira tese, eu vou compartilhar aqui com vocês, é exatamente a seguinte: a confissão extrajudicial somente será admissível no processo se feita formalmente, de maneira documentada e dentro do estabelecimento estatal público oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se algumas delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece, ainda que a acusação tente introduzir confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que a acolheu. Então, muito importante destacar o quê? É possível confissão extrajudicial, cuidado que alguns passaram a dizer que o STJ refutou essa possibilidade. Não, continua sendo perfeitamente possível. Só que aqui a gente não pode banalizar esse instituto. Então, aquela ideia de que o investigado, o réu, confessou lá no momento da prisão em flagrante e depois optou por ficar em silêncio, eu posso me valer dessa confissão supostamente realizada? Não. Mas, Pedro, se mesmo diante dessa circunstância, o policial que realizou a prisão em flagrante for a juízo testemunhar e dizer de fato ele confessou detalhadamente, discriminadamente, essa confissão não seria válida, apesar de ser extrajudicial? Resposta negativa. E quando então a gente vai ter a confissão extrajudicial válida, rígida e perfeita? Quando ela for realizada formalmente, ou seja, é preciso estar documentada. Ela está estruturada, por exemplo, no caderno de investigação ou no bojo do próprio processo, mas que tenha sido realizada dentro do estabelecimento estatal, então numa perspectiva de inquérito policial, de investigação criminal, quando a confissão extrajudicial for realizada dentro do estabelecimento da polícia, dentro de uma delegacia, com os rigores formais e garantias observadas, ou eventualmente no âmbito do Ministério Público, no curso de uma investigação presidida pelo MP através do PIC, do Procedimento de Investigação Criminal, e assim sucessivamente. Então eu preciso estar dentro do estabelecimento estatal, que esse estabelecimento seja público, seja oficial, como delegacia de polícia, Ministério Público e assim sucessivamente. Se não atendida essas balizas, a prova será inadmissível. A confissão nessas circunstâncias será absolutamente imprestável para qualquer fim dentro da persecução penal. Ainda sobre a confissão extrajudicial, ela, uma vez admitida, dentro dos parâmetros que a gente acabou de estabelecer, ela o será a partir ou com a valência ou a valoração equivalente a um meio de obtenção de prova.
Ou seja, essa confissão extrajudicial, observados os parâmetros aqui narrados firmemente para sua prestabilidade, ela ainda não se convalidará em prova propriamente, em meio de prova, mas sim um meio de obtenção de prova, dando substrato para o Ministério Público ou a polícia identificar fontes de investigação e, a partir daí, aprofundar essa persecução. A confissão extrajudicial, ainda que observada aqueles parâmetros, portanto, não poderá embasar uma sentença condenatória. Ao reverso, contudo, entretanto, todavia, a confissão dentro da alçada judicial, ela é absolutamente lícita, mas para que confira substrato, ou seja, legitime aí um decreto condenatório, e para se sustentar, ela precisa estar plasmada, ela precisa estar endossada por outras evidências de prova. Aliás, nesse ponto é importante destacar que essa perspectiva, ela não é nova, ela é extraída, inclusive, da essência do artigo 197. A gente vai lembrar que se outrora, no período obscuro da inquisitoriedade, nós tínhamos a confissão como rainha das provas, com valor absoluto, isso não mais faz sentido. Basta a gente imaginar e, inclusive, se recordar de crimes bastante de repercussão aí midiática, em que várias pessoas, sem qualquer vinculação aí ao âmbito criminal, a próprio fato criminoso, começam a anunciar-se como autor da empreitada criminosa. Eu sempre cito aí o assassinato do líder dos Beatles, o John Lennon. Mais de 17 pessoas assumiram a autoria delitiva, confessando. Percebe como a confissão isoladamente ela tem quase nenhuma validade? Ela é prova lícita, notadamente quando realizada no âmbito judicial, mas isoladamente ela não pode servir para condenar. Ela pode servir para convencimento, desde que corroborada, endossada, ratificada por outras evidências, por outros meios de prova. Beleza? Tranquilo? Toma alguns cuidados que aqui eu já vi algumas notícias ou divulgadores de conteúdo cometendo aquilo que, na minha visão, são alguns pequenos equívocos, mas que podem comprometer a sua atuação no âmbito criminal prático ou mesmo, mais importante ainda, a sua aprovação em concurso público. Eu vi pessoas dizendo que esses temas, essas teses sufragadas pelo Superior Tribunal de Justiça ostentariam natureza vinculante. Errado, tá? As teses aqui tratadas e definidas pelo STJ não são de caráter vinculante. Mas, claro, indicam sim um caminho a ser percorrido, a perseguido, indicam aí a perspectiva de interpretação adequada a ser dada em relação ao tema. Então, é de rigor, claro, a tendência de ser observada pelos tribunais de base e pelos juízes de primeiro grau, mas se o seu examinador trouxer à baila a questão da vinculação a essas teses, isso está errado, inclusive consta expressamente isso lá do julgamento da terceira sessão. E outro ponto muito importante é em relação à modulação de efeitos. Claro, como defensor público, eu não gostei nada disso, mas objetivamente faz todo o sentido, porque imaginem só eu acho que ia ingressar mais de 500 H6 pleiteando a aplicação retroativa desses entendimentos. E o STJ, pensando exatamente em evitar essa enxurrada de revisões criminais ou mesmo de habeas corpus, destacou expressamente e esclareceu que haveria uma modulação de efeitos para a aplicação dessas três teses por nós já tratadas, e elas somente seriam observadas ou observáveis a partir ou em relação aos fatos que ocorrerem após a publicação desse julgamento do agravo em recurso especial no Diário de Justiça eletrônico. Então já fica esperto aí que essa aplicação, essa orientação, essas teses não serão retroativamente aplicadas ou observáveis. E aí o ponto talvez mais polêmico e que certamente se examinador eu fosse exploraria era exatamente na perspectiva de que imagine que
uma confissão extrajudicial que não observe aqueles parâmetros lá da primeira tese ou mesmo da segunda tese, a gente teria a sua imprestabilidade, a sua inadmissibilidade, correto? Maravilha. Será que, diante dessa inadmissibilidade, mas tendo sido consignada essa confissão no caderno de investigação ou no próprio bojo da instrução processual penal, nós teríamos aí a possibilidade de incidência da confissão espontânea como atenuante? E aqui a decisão do STJ, reconheçamos, ela foi extremamente benéfica e favorável ao investigado ou acusado. Por quê? Porque a confissão extrajudicial, por exemplo, fora dos parâmetros lá da primeira tese, ela faz com que ela seja imprestável e inadmissível, porém, ela será possível, mesmo não tendo o juiz se valendo dela para a sentença condenatória, ela continuará valendo, sendo apta para ensejar aqui a incidência da minorante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D de dado do Código Penal. Ou seja, mesmo que o juiz não use e não possa usar como fundamento da sentença, há de se reconhecer a incidência da minorante da causa, aliás, da minorante não, da atenuante lá do artigo 65, inciso 3º, a linha D de dado do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Com esse vídeo, rapidamente aí, a gente tem estruturado uma das mais importantes teses firmadas pelo STJ nesse primeiro semestre de 2024 e você certamente acertará tudo isso na sua prova de concurso. Beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Tchau e até a próxima. Valeu!